Senhor presidente, deputado Márcio Pacheco, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadão que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, colega de trabalho, trabalhadoras e trabalhadores aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu assumo a tribuna nesta primeira sessão plenária após as eleições de domingo, primeiro turno das eleições para governador, para presidente da República e também o dia das eleições para o Senado e para a Câmara Federal, bem como para a Assembleia Legislativa, justamente para, em primeiro lugar, naturalmente, fazer aqui um agradecimento enfático a todas as pessoas, todos os eleitores e eleitoras, cidadãos e cidadãs que entenderam com o seu voto que eu deveria permanecer exercendo um mandato parlamentar nesta Casa Legislativa. Quero agradecer. De novo, tivemos uma votação, como em 2014, muito espalhada pelo Estado do Rio de Janeiro. Dos 92 municípios deste Estado, nós fomos sufragados em 90 municípios. Em 2014 tinha sido 88 e agora foram 90 municípios. De sorte que eu estou muito grato, reconhecido. Quero fazer naturalmente uma saudação muito especial ao povo de Niterói, que mais uma vez me confiou e me deu uma expressiva votação, também na capital, também em São Gonçalo, em Itaboraí, em Campos, em Barra Mansa, em Volta Redonda, entre outros municípios fluminenses, onde nós tivemos uma expressiva votação, mas agradeço a todos, sem exceção, independentemente do número de votos que obtive. Entendo que a reeleição deve ser lida, por um lado, como um gesto de reconhecimento popular ao mandato que temos feito ao longo desta legislatura, mas, ao mesmo tempo, a reeleição deve ser lida, deputada Marta Rocha, que também foi reeleita, a quem cumprimento também de maneira muito afetuosa, a reeleição deve ser lida também como uma cota adicional de responsabilidade para nós, que continuaremos aqui buscando construir alternativas e caminhos para que o Rio de Janeiro saia desse verdadeiro buraco em que se encontra. Mais do que isso, para além dos desafios que estão postos para o novo Parlamento Estadual eleito domingo passado, do ponto de vista da superação da crise, está colocado também um novo desafio, este de grandíssima monta, de muita complexidade. E aí não me refiro apenas a uma crise econômica, conjuntural, portanto superável, que as conjunturas são dinâmicas porque históricas, portanto podem ser superadas. Mas me refiro a um desafio que eu classifico e categorizo como um desafio civilizatório. O que quero dizer com isso? Acho que o Brasil está diante de uma bifurcação, ou caminhará na direção da restauração da democracia e do aprofundamento da experiência democrática, e falo de restauração propositalmente, porque sigo entendendo e afirmando que o Brasil sofreu uma ruptura democrática, um agravo à democracia com o golpe de 2016, portanto, ou vai seguir na direção, repito, da restauração da democracia e do aprofundamento da experiência democrática, o que pressupõe, entre outros aspectos, o respeito à diversidade, o respeito à diferença, a tolerância, enfim, a paz, a cultura de paz, ou vai caminhar numa direção
que eu classifico como obscurantista, porque tem no ódio, na intolerância e na violência componentes de uma nova linguagem política, ou por outra, de uma linguagem que quer se afirmar como código de comunicação e de relações na vida política. Assim se referiu, deputada Marta Rocha, de maneira muito adequada e inteligente, o candidato Ciro Gomes. E quero repetir aqui, fazer a citação quase literal, que na verdade, rejeitando com Ciro Gomes, que o ódio, a violência e a intolerância sejam linguagens da política. Isso não pode ser aceito por nós. A disputa partidária, a disputa de pontos de vista sobre o mundo e sobre as coisas, as posições que adotamos na votação dos diferentes projetos, com divergências profundas, com divergências pontuais, tudo isso faz parte do ambiente democrático e é saudável e necessário para a afirmação da democracia. Uma outra coisa é sairmos do patamar da democracia e adentrarmos num patamar que eu rotulo como neofascista. Isso me preocupa muitíssimo. Eu acho que esse será o grande desafio da Assembleia Legislativa, mesmo depois das eleições, independentemente do resultado eleitoral, seja no Rio de Janeiro, seja para a presidência da República. O campo e as diferentes bancadas que têm a democracia como um valor, que têm apreço pela experiência democrática, terão que enfrentar esta lógica de afirmação do ódio, da violência, da intolerância, como mediação, como linguagem, como instrumentos para a atividade política. Por isso, considero que esse é um desafio até mais complexo e maior que o enfrentamento à crise econômica. Quanto ao enfrentamento à crise econômica, já percebo um elemento que parece alvissareiro, que é o aumento progressivo no último período do valor do barril do petróleo no mercado internacional, já atingindo patamares que se aproximam dos patamares em que se encontravam antes da crise do final de 2014, antes da queda vertiginosa em outubro, novembro de 2014. Além disso, dependendo da correlação de forças que sair da eleição presidencial, poderemos ter alternativas para o Rio de Janeiro. É bom lembrar que o Rio de Janeiro não sai da crise sem uma ajuda robusta, substancial do governo federal, não sob a forma deste plano de recuperação fiscal, que não garante nenhuma inversão nova de recursos para o Estado, mas garante uma ajuda que garanta novos investimentos, que garanta a retomada da política de conteúdo nacional no setor naval, que garanta o pagamento das compensações pelas perdas sofridas pelo Rio de Janeiro com a Lei Candir, que reveja a tributação do setor de petróleo e energia em relação ao ICMS. Portanto, há elementos para a superação da agenda econômica que já estão postos e que vão depender do resultado das eleições presidenciais em boa medida. A mim não custa lembrar, ao contrário, faço questão de lembrar que nos governos do PT houve, durante um bom período, particularmente de 2007 a 2014, uma transferência substanciosa de recursos federais para o Rio de Janeiro. As agendas dos grandes jogos, os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Copa do Mundo, PAC 1, PAC 2, Minha Casa Minha Vida, essa capacidade de o Estado do Rio de Janeiro atrair recursos federais, ao mesmo tempo tendo um governo federal sensível a essa necessidade, é muito importante para a superação da crise. Agora, para além da conjuntura econômica, o aspecto que quero aqui ressaltar, e é um enfrentamento que eu acho que vai se prolongar, deputado Márcio Pacheco, a quem eu saúdo também por sua reeleição, assim como saúdo o deputado Chiquinho da Mangueira, o enfrentamento que a gente vai fazer ao longo de toda a legislatura é entre os valores da democracia, os valores humanistas, o respeito à diversidade, contra
contra o espectro do ódio, da intolerância, da violência, que passarão a se fazer presente, como tudo indica, em boa escala, no Parlamento Estadual. Por isso, quero fazer esse primeiro pronunciamento depois da eleição, não só para agradecer, e reitero os meus agradecimentos, como para demarcar, desde logo, aquilo que entendo como sendo o principal desafio da Assembleia Legislativa na próxima legislatura: a luta entre o humanismo e a democracia contra o obscurantismo e o neofascismo. Teremos que ter sabedoria, teremos que ter capacidade de articulação das bancadas que entendem que esse é o desafio, independentemente da coloração partidária, que isto é uma questão, ou melhor, isto não é uma questão de disputa partidária apenas, não é um fla-flu partidário. Nós estamos diante de um desafio civilizatório que pode ter consequências para muitas gerações daqui para frente, no Rio de Janeiro e no Brasil. Por isso, queria fazer esse pronunciamento, registrando meu agradecimento, os vários apoios que recebi. Quero citar de maneira muito especial o meu amigo, o prefeito Rodrigo Neves, que sempre esteve presente na nossa campanha e ajudando da forma que podia, respeitando a sua condição institucional de prefeito. Quero agradecer muitíssimo, né, a todo o coletivo do nosso mandato, espalhado pelo estado do Rio de Janeiro, a todas as pessoas que se envolveram de forma militante na campanha, que durou 52 dias, mas eu falava durante a campanha, deputada Marta Rocha, que a minha expectativa de reeleição não era apenas por causa de 52 dias de campanha, era por causa da trajetória do mandato, e da nossa própria trajetória pregressa ao mandato, como é o caso de Vossa Excelência também, de todo mundo. Não esperava ser reeleito simplesmente por causa da campanha. Naturalmente a campanha é importante, que a gente pode, né, de maneira mais intensificada, discutir, debater, apresentar ideias e tudo mais, mas a expectativa que tinha é que a luta que temos travado, as lutas que temos travado, as posições que temos assumido, as leis que temos feito, a forma vigilante como temos tentado fiscalizar o Poder Executivo ao longo do mandato, é que poderiam, quem sabe, assegurar a reeleição. Infelizmente, isso aconteceu. Por isso, meu agradecimento, de maneira muito sincera, muito emocionada até, mas ao mesmo tempo fazendo esse alerta do tamanho do desafio que se avizinha aqui para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro no próximo período, que é o desafio que eu resumiria de forma objetiva, da seguinte forma: o embate entre a democracia e o humanismo contra o obscurantismo e o neofascismo. Era isso que eu queria dizer, senhor presidente. Muito obrigado.